Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Estamos conduzindo já para, não sei se vai ser o último ou penúltimo vídeo, sobre o sociólogo Friedrich Engels, e já falei bastante sobre ele, né, as obras principais pelo menos. Eu queria que vocês abrissem lá na página 23 da apostila que eu lhes enviei no Classroom, para que pudéssemos comentar as duas obras que faltam. Uma um pouquinho maior, que é o Anti-Düring, que eu vou comentar agora com vocês. E essa obra eu não vou abordar ela na totalidade. Ela vai falar muitas coisas. Vai explicar desde as formas de conhecer nas ciências exatas, nas ciências naturais. Basicamente, como era o costume dos alemães da época, respondeu seus opositores em cada aspecto. Alguém fazia uma obra, fulano ia lá e respondia a ele detalhe por detalhe. Então eu vou pular essas partes, vou ler somente as partes que estão diretamente relacionadas com nossa disciplina, né? Na apostila que eu enviei para vocês, vocês poderão ter acesso a essas partes. Por isso que eu sempre envio um pouco a mais. Só que infelizmente eu não poderei explicá-las via vídeo. Caso você tenha dúvida e queira saber mais, aí você pode mandar mensagem pelo Classroom que eu explico somente para você. Bom, ali o Anti-Düring é a tentativa de responder o senhor Düring, que estava fazendo muitas críticas ao Marx. Lembra que eu comentei com vocês que era o Engels o responsável por responder às críticas? Justamente vai ser ele que resolveu escrever essa obra gigantesca para responder o Düring, e ao mesmo tempo ele expôs alguns conceitos fundamentais da teoria marxista. Então nós lemos essa obra não tanto para saber as questões que ele fala com seu opositor, mas mais para saber sobre os conceitos essenciais de um marxismo, de um socialismo que já estava na fase final de sua construção, né? A gente está falando do final da década de 70, praticamente um marxismo maduro. A gente lembra que o Capital ainda estava sendo formulado, o Marx escreveria os dois, o volume 2 e o volume 3, faria apenas esboço, e o Engels, como eu já tinha avisado para vocês, foi quem colocou no papel de fato esses esboços. Bom, ali na página 24, na parte 1, sobre a filosofia, capítulo 3, ele diz assim: a contradição é a alavanca principal de todo o progresso intelectual e resolve-se diária e incessantemente no desenvolvimento progressivo e infinito da humanidade. Do mesmo modo que os problemas matemáticos, por exemplo, encontram uma solução numa série infinita ou naquilo que os matemáticos chamam de fração contínua. Está dizendo aqui a necessidade de não ter as coisas como dado, não ter o mundo como dado, e a intenção dele é claramente responder aos hegelianos, né, que acham que, aos hegelianos de direita, que acham que o que existe, que o real é a única coisa que pode ser. Então, para Engels, a evolução do ser humano não é você aceitar o que existe na natureza, mas é você trabalhar a contradição, buscar a contradição para conseguir melhores certezas. Na página 25 da apostila, ele vai falar sobre a organização do mundo, a filosofia de natureza, a noção de tempo e de espaço. Alguns conceitos já foram superados pela ciência, mas é bastante profícuo você estudar para entender como o autor pensava. Na página 26, no capítulo 9, os capítulos estão sempre destacados em caixa alta e em negrito, sobre a moral, direito e verdades eternas. Em negrito também, a soberania do pensamento realiza-se através de uma série de seres humanos pensantes muito pouco soberanos. Os conhecimentos que podem alegar títulos incondicionais de verdade se impõem depois de uma série de erros relativos. Nenhuma soberania pode converter-se em plena realidade a não ser através da duração infinita da própria realidade. E aqui ele não se exclui a teoria dele também, né? Não dá para você... Uma das críticas que o marxismo, em especial, recebeu, o Marx principalmente, o Engels está no conjunto, mas recebeu menos crítica, é que o marxismo não tinha dado uma teoria exata, uma teoria da revolução exata, né?
E aí o Engels aqui já meio que justifica. Mas como vocês querem uma teoria exata, uma abstração do que vai ser revolução? Nós temos as bases do que seria uma revolução proletária, mas não tem como eu estipular como vai funcionar, porque na prática, no dia a dia, as coisas podem se alterar. Então é essa a concepção de verdade eterna, né? O Engels não queria que o socialismo fosse enxergado como uma verdade eterna, como um catecismo, tal como é a Bíblia cristã hoje em dia. E nesse capítulo, nós já podemos antecipar assunto, inclusive, do terceiro trimestre, que nós iremos trabalhar, né? Moral, direito, verdade, essas coisas que nós vamos trabalhar no terceiro trimestre, dá para ser antecipada aqui. Veja a questão da moralidade para ele. As três classes que constituem a sociedade moderna, que são a aristocracia feudal, a burguesia e o proletariado, possuem cada uma a sua moral particular. Teremos necessariamente de concluir que os homens, consciente ou inconscientemente, fazem derivar suas ideias morais, em última análise, das condições práticas que se baseia a situação de classe, ou seja, das condições econômicas em que produzem e trocam seus produtos. O que ele quer dizer aqui? Esses textos deles são longos, né? Você tem que dar aquela respirada para poder compreender. Ele quis dizer que a moralidade, e aqui ele já falou do direito, segue a mesma linha, a moralidade não é algo que está inerente ao homem, o que eu tenho, o que eu acredito, não é algo que vem de fora. Porque assim, se para o burguês a moral é uma, para o proletário a moral é outra, significa que a moral é definida no contato no dia a dia com as pessoas, com a realidade que você está vivendo. Não é algo que vem de fora, como uma moral divina, faça tal coisa, faça aquilo. Então, nesse caso aqui, eu vou ler o seguinte trecho, você vai entender o que ele fala a respeito de uma moralidade de fato. Não estamos dispostos, pois, a deixar que nos imponham como lei eterna, imutável, qualquer dogma da moral. Ou seja, eu não vou aceitar que alguém me dê uma moral dizendo que isso é certo ou errado, sem eu refletir se esse certo e errado realmente se confirmam. Sob o pretexto de que também o mundo moral tem seus princípios permanentes, que se colocam acima da história e das diferenças existentes entre os povos. Pelo contrário, afirmamos que até hoje todas as teorias morais foram, em última análise, produtos da situação econômica da sociedade em que foram formuladas. E como até o dia de hoje a sociedade se desenvolveu sempre por antagonismo de classe, burguês versus proletário, ou então burguesia versus nobreza, né? Vários campos históricos aqui. Na época dele era burguês e proletário. E como até o dia de hoje a sociedade se desenvolveu por antagonismo de classe, a moral também foi sempre e forçosamente uma moral de classe. Em alguns casos, construída para justificar a hegemonia e os interesses da classe dominante. Em outros, quando a classe oprimida se torna bastante poderosa para rebelar-se contra a classe opressora, a moral é construída para defender e legitimar a rebelião. Vamos lá. Pense assim. Quando teve as primeiras revoltas contra o absolutismo na França, a Revolução Inglesa um pouco anterior, 1642, 649, qual que é a moral da burguesia, da mesma burguesia que promoveu as revoluções na França e na Inglaterra? A moral, é justo e certo eu derrubar o monarca, né? Até então era uma outra moral. É justo e certo que o monarca não trabalhe, que o monarca seja livre e o restante dos súditos sejam seus escravos e os obedeçam, né? Na monarquia, o Estado é o rei. O Luís XIV diria, eu sou o Estado. Aí vem as revoluções burguesas, a inglesa e a francesa, e defende que a moral universal é outra. Moral universal é liberté, igualité e fraternité, ou seja, esses três valores que a Revolução Francesa trouxe à baila. Aí derrubaram a monarquia, criaram uma moral burguesa que justifica a dominação. E agora, que a outra classe oprimida, porque estava assim, a burguesia, a nobreza aqui em cima, né, a nobreza, os ex-absolutistas, a burguesia aqui embaixo e as classes baixas, rentiers, proletários, tudo aqui embaixo.
nem eram proletários, né? Trabalhadores. A gente não fala em proletário nessa época ainda. Quando a burguesia toma o lugar da nobreza, o que acontece? Acontece que ela tenta se manter o poder e impede o movimento de prosseguir. Porque a tendência natural seria os de baixo derrubar os de cima. A minoria oprimida ir lá e derrubar. Mas aí faz uma moral conservadora, uma moral que te leva você a aceitar, a se resignar. Por que o socialista fala tanto contra o cristianismo ortodoxo? E aqui eu falo socialista Engels e Marx. Porque o cristianismo ortodoxo te diz que você, de certa maneira, tem que se resignar com isso, que quanto mais você sofrer aqui, maior será a tua glória, que é bom padecer. Então, eles acabam fazendo a pessoa se resignar com a situação dada. Tem um filósofo, né, que não seria socialista, que odeia o socialismo, que é o Friedrich Nietzsche. Ele fala a mesma coisa em relação à moral, né? Não dá para relacionar Nietzsche e Marx. O Nietzsche abominava a ideia de um socialismo. A última coisa que ele seria era socialista. Mas o Nietzsche ele dizia também que a moral ela é uma construção, não é algo dado, não é algo supra-humano. Então nós só respeitaremos essa moral se de fato nós a construirmos. Por que eu tenho que aceitar uma moral que não foi construída? Por que eu jogo num jogo que eu não pertenço, né? Então esse conceito permeou por toda a história da sociologia e em Engels e Marx encontra terreno fértil, por assim dizer, né? Na página 27, no final da página, ali no capítulo 13, enquanto dialética, negação da negação, né? Ele primeiro dá o conceito de propriedade para Marx, né? Para qualquer pessoa que saiba ler, isso significa que a propriedade se tornará extensiva à terra aos meios de produção. E a propriedade individual se limitará aos produtos ou os objetos destinados ao consumo. Aí continua. Enquanto vai diminuindo progressivamente o número de magnatas do capital, que usurpam e monopolizam todas as vantagens, esse processo de transformação aumenta no polo oposto, proporcionalmente, a pobreza, a opressão, a escravidão, a degradação e a exploração. Então é um sistema que, na perspectiva de Engels, devora a si mesmo, porque ele vai aumentando o número de pobres, acabando com os recursos naturais e reduzindo a riqueza a poucas mãos, a poucos magnatas, no caso ali, né? Na página 28, ele dá uma conclusão a respeito do que seria a economia política ali, né? Já caminhando para o fechamento desse conceito. No capítulo 1 da parte 2, a economia política, no sentido mais amplo da palavra, é a ciência das leis que regem a produção e o intercâmbio dos meios materiais da vida social humana. Verificamos que a troca e a produção não é mais que um capítulo da produção, devendo entrar nesse capítulo tudo o que deve fazer para que os produtos cheguem nas mãos do último e verdadeiro consumidor. Ele ataca aqui a defesa que você fala, tá, mas você vai acabar com a produção se você montar um regime socialista? O Engels diz, não vou acabar com a produção, eu vou acabar com o esquema de troca. Mas o fato de eu impedir que as pessoas negociem os preços em pregões, que as pessoas especulem o preço, não significa que eu vou acabar com a produção. Eu vou subir um pouquinho aqui para a página 29 para fechar esse vídeo, para que depois eu retorno para 28 para comentar outro aspecto. Mas só para fechar esse vídeo, ele diz assim na página 29, Teoria do Valor: o regime capitalista de produção é excelente, ou seja, produz muitas coisas e nós não vamos voltar para a Idade da Pedra. Seria insano se o socialismo abandonasse a tecnologia e voltasse para a Idade da Pedra. E pode continuar existindo. Então, toda tecnologia capitalista deveria ser anexada. Mas o regime capitalista de distribuição não serve e deve ser abolido. Que regime que não serve? Nós veremos futuramente no livro Grundrisse, de Karl Marx, que diz mais ou menos assim: qual que é o sentido de você produzir, hipoteticamente, aqui no Brasil, para ficar mais fácil o exemplo, produzir no Piauí, aí você leva até
digamos assim, até o Porto de Santos e depois você revende próximo do Piauí de volta. Qual que é o significado de você fazer com que os produtos transcorram quilômetros e quilômetros só porque a pessoa que está revendendo ganhe, para aquela lucra? Então, essa aqui é a grande pergunta. Além da questão de produzir excessivamente coisas que não precisam e deixar de produzir coisas essenciais. Para ele, cada trabalhador que revende um produto, sabe, para chegar do produtor até o consumidor, no regime socialista a ideia era ser o mais direto possível. Cada intermediário, ele aumenta o preço e ele faz aumentar o teu trabalho necessário. Porque aqui tem um produzindo e tem outro especulando. Esse cara que especula, ele não trabalha. E se ele não trabalhar, o cara da ponta aqui, o produtor, vai ter que trabalhar por ele. Essa que é a noção. Só que, claro, o Engels não chama de vagabundo, por exemplo, quem faz as máquinas. Ele está dizendo que o trabalho não necessário é todo aquele trabalho que, se você cortasse, não iria prejudicar nada no regime de distribuição. O revendedor seria o típico caso disso. O viajante, o cara que compra num preço lá e ultrapassa e vende por outro. Para Engels isso é uma abominação. Finalizo assim esse vídeo. Eu voltarei com o último vídeo mais curto para finalizar a teoria de Engels.